Olá a todos cumprimentados, hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática e estarei mesmo falando das coordenadas polares, então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, mas antes disso precisam de se subscrever ao canal, né? Que isso também me ajuda muito. E vou pedir também para que deixem nos comentários as vossas opiniões, as vossas dúvidas e as vossas sugestões. Podem deixar também sugestões de vídeos que queiram que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com matemática física e trabalho também com exames de admissão de matemática e física e algumas cadeiras de engenharia, resistência dos materiais, hidráulicas, análise de estruturas, estruturas de betão e estruturas metálicas e etc. Então, antes de irmos mesmo diretamente às coordenadas polares, vou começar aqui com as coordenadas retangulares para deixar ficar aqui algumas coisas, não é? Vou desenhar aqui o sistema cartesiano ortogonal. Tenho aqui o eixo Y e depois o eixo X. E nós podemos ter aqui um certo ponto M, chamarmos de M, e para podermos localizar este ponto no sistema ou conhecermos a posição desse ponto nesse sistema, precisamos de conhecer a sua abscissa, não é? E a sua ordenada, então Y. E como é para o M, podemos chamar aqui, por exemplo, X inicial, Y inicial, não é? E podemos representar esse ponto analiticamente. M é X inicial, não é? E Y inicial. Então representamos aqui o nome do ponto, depois entre parênteses representamos primeiro o valor da sua abscissa e depois o valor da sua ordenada. É assim que nós representamos no sistema cartesiano ortogonal, né? E assim apresentamos analiticamente. Então, dizer que podemos representar aqui um conjunto de pontos, né? Posso querer desenhar aqui um certo terreno e posso precisar de colocar aqui os vértices desse terreno, depois unir os vértices, daí eu terei o terreno. Então posso representar aqui 4 pontos, mas para representá-los vou precisar de ter aqui analiticamente os pontos. Numa primeira fase posso ter um ponto A, não é? Um ponto A, não é? Com XA vai ser a sua, e depois YA, não é? Vão ser as suas coordenadas aqui. Depois o ponto B, então XB, e depois YB, que é a abscissa e a ordenada correspondente. Depois C, vou ter XC, e depois YC, e depois D, vou ter XD, e depois YD. Então, vou ter esses 4 pontos, né, com as suas coordenadas. Eu posso representar aqui e depois unir para ter um certo terreno ou talvez fazer uma e outra análise. Mas nesse sistema nós não apresentamos apenas pontos discretamente, podemos representar também uma continuidade de pontos e uma continuidade de pontos nós podemos chamar de curvas, não é? E como é que podemos representar isso? A partir daquilo que nós chamamos de funções, onde uma das coordenadas está em função da outra, não é? Vou representar aqui, vamos supor que tenhamos aqui Y igual, não é? A uma certa função de X, não é? E vai ser igual aqui a um certo valor ou uma expressão algébrica. Vamos supor, por exemplo, que tenhamos aqui ax ao quadrado, que trata-se de uma certa parábola. Se formos a ver aqui, a ordenada está em função das abscissas e a ordenada nesse caso é igual ao produto entre uma certa constante e o quadrado da abscissa. E por conta disso podemos ter aqui uma parábola. Se quisermos representar no sistema, vou mudar aqui a tinta. Essa parábola vai passar da origem. Se o valor de A for positivo,
a parábola será virada para cima. Se o valor de A for negativo, a parábola será virada para baixo, não é? Assim. Então, se formos a ver aqui, nós temos uma continuidade de pontos. Essa continuidade de pontos é representada aqui através de uma função, mas há funções também que não são explícitas como esta, em que uma das coordenadas tem a função da outra. É difícil expressar uma coordenada em função da outra. Vamos supor que tenhamos aqui a equação da elipse, por exemplo. A equação da elipse teremos nós x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, não é? Esse é um exemplo, é um dos exemplos. A equação da elipse, temos a equação da circunferência, por exemplo, que é x menos x inicial, onde x inicial vai ser a abscissa do centro da circunferência, isso ao quadrado, mais aqui y menos y inicial, que é a ordenada do centro da circunferência, isso vai ser igual ao raio da circunferência ao quadrado. É um outro exemplo também de certas funções implícitas, podemos dizer assim, que são aquelas que é difícil expressar uma coordenada em relação à outra. Temos outros exemplos, hipérboles e diversas outras curvas que são representadas de uma maneira implícita. Então aqui, só para representar aqui, vou colocar a elipse, não é? Em que aqui vamos ter A positivo, depois aqui A negativo, menos A, depois aqui B positivo, depois aqui B negativo, não é? Menos B, e teremos algo assim. E essa seria a elipse, que é uma outra curva que pode se representar aqui. Então temos duas formas de representar as curvas aqui no sistema cartesiano ortogonal. Funções explícitas, temos aqui uma das coordenadas em função da outra, e depois funções implícitas, onde não é possível expressar, ou é difícil expressar, uma das coordenadas em função da outra. Mas é que ter em conta também que há curvas que é muito difícil de expressá-las analiticamente. Se formos a ver, essas são expressões analíticas, não é? Há curvas muito difíceis de expressá-las analiticamente para apresentação no sistema de coordenadas retangulares, em que apresentamos aqui no sistema cartesiano ortogonal. Então, é difícil expressá-las analiticamente, ou mesmo chega a ser impossível expressá-las analiticamente. Vou dar aqui um certo exemplo. Tenho aqui um sistema cartesiano ortogonal y, e depois aqui tenho um x, não é? Vamos supor que eu queira representar aqui uma certa espiral. Posso representar aqui, não é? Essa é a representação gráfica de uma espiral. Mas se eu quiser expressar essa espiral analiticamente, pode ser muito difícil, ou até chega a ser impossível. Outra coisa que eu posso apresentar aqui pode ser uma linha que delimita uma rosa de 4 pétalas. Vamos supor aqui assim, e depois aqui também assim. Passam todos pela origem. E é possível também representar de 3 pétalas ou de 2 pétalas. Esses são alguns exemplos. Há algumas outras curvas que podemos representar graficamente, mas para expressarmos analiticamente seria muito difícil quando se trata de coordenadas retangulares. E lembrar também que as funções implícitas estão dentro do grupo dessas curvas que são difíceis de representar aqui analiticamente quando se trata do sistema de coordenadas retangulares. É daí que eu vou apresentar aqui hoje, ou apresento aqui hoje, o sistema de coordenadas polares. O sistema de coordenadas polares vem de alguma forma a facilitar a representação analítica de certas curvas que aparentemente são difíceis de representar, ou são difíceis mesmo de representar quando se trata de coordenadas retangulares. Então, se formos a ver no sistema de coordenadas retangulares, temos um certo sistema base, não é?
que é o cartesiano ortogonal, onde temos o eixo Y e o eixo X, não é? Eles formam 90 graus, depois tem a sua origem aqui. No sistema de coordenadas polares também tem um sistema base, onde nós vamos apresentar aqui os nossos pontos e as nossas curvas. E como é que ele é constituído? O sistema é constituído por um polo, não é? Tem aqui um polo, podemos chamar de O, esse polo é um certo ponto, podemos chamar de O, é quase que a origem desse sistema. E depois tem uma semireta ou um semi-eixo, não é? Horizontal, que tende para a direita, não é? Que equivale ao semi-eixo X nas coordenadas retangulares. Então, podemos chamar aqui também de X, não é? E vamos supor que tenhamos aqui um certo ponto, não é? Um ponto aqui M. Então, para termos a sua posição ou a posição deste ponto e talvez representarmos analiticamente, nós vamos nos guiar pelo comprimento do segmento que une, não é? O polo e esse mesmo ponto. Então, aqui. Então, o comprimento desse segmento pode ser denotado por R ou Rho, não é? Mas vou colocar aqui R. R pode ser também denotado como Rho, essa letra grega aqui, não é? Então, esse aqui é um dos valores que vai nos guiar, o comprimento, nesse caso do segmento que une a origem e o M, e depois o que vai nos guiar também é o ângulo formado por este segmento e o eixo polar, não é? Este eixo aqui, que vamos chamar de φ, não é? Podemos considerar aqui φ, que é uma outra letra grega também. Então podemos representar esse ponto analiticamente, não é? M, depois abrirmos parênteses, e aqui para o caso começa o φ e depois termina o Rho. E são esses dois números aqui que são reais para o caso, que vão nos guiar no posicionamento deste ponto. Temos que ter isso em conta. Quer dizer, nas coordenadas retangulares, o que nos guia é a abscissa e a ordenada, mas nas coordenadas polares o que nos guia é a abertura, o ângulo, não é? Que o segmento vai fazer com o eixo principal, e depois a distância entre o polo e este ponto. E há algumas coisas aqui que temos que ter em conta. Tratando-se de uma distância, o R, ele nunca tem valores negativos, ele varia de 0 a M. E quanto ao φ, que é a abertura, não é? Ele pode ter valores negativos, não é? Assim como positivos, mas temos que ter em conta que o sentido positivo é o sentido anti-horário, não é? Então iniciamos a contagem a partir daqui, do eixo, e o crescimento é no sentido anti-horário. Se formos optar pelo sentido horário, os valores de φ vão ter que ser negativos e vai ser 0 a partir daqui e vão crescendo. Imagine, por exemplo, que eu queira aqui achar a abertura com esse alinhamento, posso considerar assim, não é? Que vai ser 3π sobre 2 positivo, e posso considerar também neste sentido que vai ser menos π sobre 2, que é menos 90 graus. Então, há que termos em conta aqui que, da mesma maneira que no sistema cartesiano ortogonal ou no sistema de coordenadas retangulares, nós representamos uma continuidade de pontos e, consequentemente, temos curvas, aqui também nós representamos continuidade de pontos e, consequentemente, temos curvas. Isso é expresso da seguinte maneira: enquanto aqui é o y em função de x, aqui é o ρ, que é a distância em função do ângulo, não é? Então, teremos aqui ρ vai ser igual à função do ângulo, o ângulo φ. Então, sendo assim, vamos ter uma continuidade de pontos, e com essa continuidade de pontos vamos ter certas curvas. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Eu posso ter aqui, por exemplo, ρ igual a cosseno de φ, e depois posso ter também ρ igual a seno de φ, ou talvez ter ρ igual a uma certa constante, não é? Igual, por exemplo, a não é? E essas expressões aqui vão representar certas curvas que é possível representar aqui no sistema de coordenadas polares. E vou aqui representar essas expressões aqui
para termos aqui a ideia do andamento das curvas. Então vou redesenhar aqui um sistema polar, um outro sistema polar, e terei aqui o polo O e depois aqui o eixo aqui X. Não é? Vamos começar aqui com cosseno de 0, não é? Cosseno de 0, e 0 aqui é mesmo aqui o eixo, e cosseno de 0 vai dar 1. Temos assumir aqui que tenhamos 1, não é? Então esse vai ser um dos pontos em que o φ vai ser 0. Vamos supor que tenhamos um φ de 30 graus, vou colocar aqui mais ou menos os φs. Aqui esse alinhamento vai representar φ de 90 graus, aqui menos 90, depois dividindo isso por 3, vamos ter aqui um φ de 60, um φ de 30, não é? Esse é um φ de 45, não é? Aqui vamos ter aqui um φ também de 45, e depois temos aqui, dividindo por 3, um φ de menos 60 e um φ aqui de 30. Não é? Ok? Então nessas aberturas aqui vamos representando os pontos. Então aqui o φ é de 30, então cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, isso é aproximadamente 0,85, não é? Aqui seria mais ou menos aqui, então 0,85 é mais ou menos para cá. Então nos 45 graus, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos 0,7, então vai ser mais ou menos aqui. E cosseno de 60 é metade, não é? Metade é mais ou menos aqui, não é? Então, cosseno temos que ter em conta que é uma função par, não é? Sendo uma função par, antes disso, se formos a ver, cosseno de 90 vai dar 0, não é? Cosseno de 90 vai dar 0, e cosseno de outras aberturas aqui que estão no segundo e terceiro quadrante vão ser negativos, não é? E nós não podemos ter aqui um ρ ou uma distância negativa. Então, se formos aqui no quarto quadrante, podemos ir por ângulos negativos, não é? Aqui, por exemplo, vai ser cosseno de menos 30, aqui cosseno de menos 45. E sabemos que cosseno é uma função par, então cosseno de 30 é igual a cosseno de menos 30, cosseno de 45 é igual a cosseno de menos 45. Então teremos mais ou menos aqui mesmos valores, não é? Aqui teremos mesmos valores, assim. E se formos a unir esses pontos, vou unir com uma tinta diferente, vamos ter essa continuidade de pontos, não é? Essa continuidade de pontos aqui. Então, se formos a ver aqui, temos uma certa circunferência com centro em 1 sobre 2, né? É uma circunferência com centro em 1 sobre 2, o que nas coordenadas retangulares para representar seria aqui x menos 1 sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio vai ser 1 sobre 2, isso também ao quadrado. Então essa expressão toda aqui é resumida nessa expressão nas coordenadas polares. Então, para reunir o tempo aqui, não vou representar mais os pontos detalhadamente, mas para essa curva aqui vamos ter também uma circunferência, não é? Mas ela vai se dispor aqui na vertical e teria também um centro aqui. Se formos a considerar um eixo y aqui, ela teria um centro na coordenada de y igual a 1 sobre 2 e depois o x seria 0, então seria algo assim, x ao quadrado mais y menos 1 sobre 2 ao quadrado igual a 1 sobre 2, não é? Então seria essa expressão aqui, ou seria essa curva aqui. Então seria a expressão correspondente a essa curva aqui. Se formos a ver, seria outra expressão complexa em coordenadas retangulares, que é muito simples em coordenadas polares. Agora, quanto ao ρ igual a A, o ρ igual a A quer dizer que para qualquer que seja a abertura, a distância do ponto é A. Não é? Qualquer que seja a abertura, a distância do ponto é A. Vamos supor que aqui seja A, não é? Aqui seja A. Então isso quer dizer que trata-se de uma circunferência, não é? Com centro na origem e com o raio igual a A, não é?
Então podemos desenhar aqui. Se formos a ver, para qualquer que seja a abertura, a distância vai ter o valor de A. Então, se formos a ver aqui, esta expressão vai representar para o sistema de coordenadas retangulares a expressão de uma circunferência com centro na origem, ser x ao quadrado mais y ao quadrado, e com um raio que é igual a A. Então vai ser igual a A ao quadrado. Então é uma outra expressão que é complexa nas coordenadas retangulares, mas que é bem simples nas coordenadas polares. Se formos a ver aqui, só temos ρ igual a A, né, para representarmos essa circunferência. Ao contrário daqui que temos essa expressão toda, né, que é difícil até de isolar o y para colocá-lo em função de x. Então, como eu já tinha dito no início, há curvas, não é, que é bem difícil de representar aqui nas coordenadas retangulares, que é bem fácil de representar nas coordenadas polares. Outras que até é impossível representar aqui, que é muito fácil representar aqui. Mas outra coisa que eu tenho que trazer aqui é que é possível apanhar uma correspondência, é possível ter uma correspondência entre as coordenadas polares e as coordenadas retangulares. Então, vamos supor aqui, então vamos deixar esse semeixo aqui, vamos dar uma continuidade aqui, não é? Que é o semeixo negativo em x, e vamos supor aqui que tenhamos também o eixo em y. Então vamos fazer aqui com que haja essa coincidência, vou apagar isto, não é? E tenho aqui y, esse é y. Então, este ponto, se formos a ver, pode ser conhecido nas coordenadas retangulares através da sua abscissa e da sua ordenada, né? Então, y. Então, teremos aqui m, função de x, y, pode ser dado também em função de x, y. Para além de ser dado em função dessas coordenadas polares, pode ser dado também em função das coordenadas retangulares. Mas vamos perceber aqui que temos aqui o valor disto é y e o valor disto é x, não é? Se formos a ver. E se formos a ver, o x constitui o cateto adjacente ao ângulo φ e o y constitui o cateto oposto ao ângulo φ. E por conta disso nós podemos aqui expressar que o x vai ser igual a hipotenusa, não é? R vezes cosseno do ângulo, né, que é o ângulo φ. E depois o y também vai ser igual a hipotenusa vezes seno do ângulo. Vamos já ver aqui, seno φ. Então, essa coordenada x, não é, que provém das coordenadas retangulares, pode ser igual ao raio, não é, ou a distância vezes cosseno de φ, e a y ao raio vezes seno de φ. E podemos usar isso para transformar as coordenadas retangulares em polares, e podemos também fazer o processo reverso, transformando as retangulares, aliás, as polares em retangulares. Então, vou aqui demonstrar que a partir desses conhecimentos podemos achar, não é? Temos essas expressões aqui que deduzimos, que dissemos que corresponde a cada círculo aqui. Podemos voltar a ter essas expressões aqui em coordenadas polares, usando aqui essa substituição. Aqui usei o ρ, mas tinha que usar o r mesmo, porque considerei aqui que a distância é r, não é? Então vou ter que mudar isso. Então já tenho aqui tudo mudado. Vou pegar primeiro essa expressão, não é, que deduzimos que corresponde a essa, não é, porque pertence a essa circunferência. Vamos substituir aqui por esses valores. Então teria aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a a ao quadrado. Se formos a substituir ali, aqui no x teremos r cosseno de φ ao quadrado mais r, não é, no y seno de φ ao quadrado igual a a ao quadrado. Então, desenvolvendo isso, teremos r ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais r ao quadrado seno ao quadrado de φ igual a ao quadrado. E se formos a isolar o r, não é, r ao quadrado, teremos aqui cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ é igual a ao quadrado. Isso dá 1, e teremos aqui que r ao quadrado é igual a ao quadrado, que implica que r
é igual a, que é isto que temos aqui. Já tínhamos dito no início que este corresponde a essa circunferência e daí deduzimos que corresponde a essa. E como podem ver, a partir, não é, dessa transformada aqui, podemos transformar as coordenadas retangulares em coordenadas polares. Então, outra transformada que vou fazer aqui é dessa expressão que dissemos que corresponde a essa circunferência aqui e corresponde a esta aqui, a primeira, não é? Então, vamos substituir a partir dessas expressões aqui e tenho aqui x menos 1 sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre 2. Então, isto vai ser, aqui é um caso notável, vai ser x ao quadrado menos o dobro do primeiro pelo segundo, isso é menos 2x vezes 1 sobre 2, então fica menos x, depois mais o quadrado do último, então fica mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, mais y ao quadrado igual a 1 sobre 2 ao quadrado, né? Aqui tem que ser ao quadrado. Se formos a ver, esse é positivo sai, né? Porque quando esse passa, subtrai o outro. Então, temos aqui x ao quadrado, podemos somar aqui com y ao quadrado, menos x, né? Esse aqui. E tudo isso vai ser igual a zero. Então, se formos a substituir aqui, vamos perceber que vamos ter essa expressão de novo e conseguimos ver que essa expressão nos dá r ao quadrado, né? Se formos a desenvolver essa expressão, dá r ao quadrado como deu aqui acima, então teremos isso tudo, vai ser r ao quadrado, isto tudo aqui, menos o x, já dissemos aqui que é r cosseno de alfa, então, aliás, cosseno de φ, então teremos aqui r cosseno de φ, tudo igual a zero. Então, ficamos com r ao quadrado, vai ser igual, isso passa a ficar positivo, né? R cosseno de φ. Então, r com r, né? Ficamos apenas com r, que vai ser igual a cosseno de φ, não é? Como temos aqui no início. Nós já tínhamos dito que essa expressão corresponde a essa. Como puderam ver, a partir dessa transformação, mudamos esta aqui para termos já em coordenadas polares. Agora, outra coisa que podemos perceber aqui, a partir desse sistema, é que r é a hipotenusa, não é? E x e y são catetos. Então, a partir daí, pode-se dizer que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, o que vai nos dar que r é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa fórmula também é importante. E outra coisa, se formos a ver aqui, vamos perceber que tangente de φ vai ser igual a y sobre x, não é? Então, para determinarmos um certo ângulo, tendo aqui dois valores de x e de y, podemos dizer que φ vai ser igual a arctangente, não é? De y sobre x. Só que há que termos cuidado de controlar aqui esses dois pontos para sabermos em que coordenada está esse ponto. Isso vai nos guiar no ângulo, porque podemos cair no erro. Imagine, por exemplo, um ponto que está no primeiro quadrante e o valor da abscissa é igual ao valor da ordenada. O seu tangente vai ser igual a 1, não é? Mas o ponto também que vai estar no terceiro quadrante, não é? E tem aqui o valor da abscissa vai dar menos 5, por exemplo, e o valor da ordenada menos 5 também. Se fizermos a divisão, o seu tangente vai dar 1, não é? Então, se formos às cegas e determinarmos φ e dizermos que vai ser igual à arctangente de 1 apenas, pode nos dar aqui o ângulo de 45 graus, enquanto o ângulo não é 45 graus, é um ângulo que está no terceiro quadrante. Então, há que ter cuidado também nos quadrantes. Então, eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, mas antes disso mesmo precisam se subscrever ao canal e deixarem nos comentários as vossas dúvidas e vossas opiniões e deixem também sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. E até ao próximo vídeo.